Boa tarde a todos. Eu queria apenas começar, sem roubar muito tempo de vocês, agradecendo esse convite de estar junto com vocês nessa live. É importante para os nossos sindicatos e associações. Eu acho que somos todos iguais. Hoje eu estou diretor do departamento sindical da Fiesp, amanhã pode ser qualquer um dos presidentes de sindicatos ou qualquer um indicado pelo presidente Paulo Scato. E dizer que a gente tem buscado, doutora Verusco, doutor Felipe vão fazer uma apresentação, dentro de uma linha que a gente tem buscado em parceria com os sindicatos, de ser o mais efetivo possível para que as empresas encontrem valor nos sindicatos, agreguem, possam tirar suas dúvidas e sintam que as nossas casas estão trabalhando para o nosso público final, que são as empresas. Esse é o objetivo. A ideia é ser bastante prático, bastante incisivo, dentro daquilo que a legislação já permite, porque eu já vou defender a doutora Verusco, o doutor Felipe, tem muita coisa sendo mudada, medida provisória que sai todo dia, e a gente tem que saber que na área jurídica, eu não sou advogado e aprendi nesse tempo de Fiesp, que a nossa legislação é interpretativa, então o que nós fazemos é indicar os melhores caminhos sempre para que para que cada empresário possa tomar sua decisão. De resto, parabéns a todos, parabéns aos executivos que se uniram. Na divisão de serviços, a gente há muito tempo busca isso, busca que o trabalho seja feito e que chegue na ponta, que são as empresas. Parabéns aos que estão participando e espero que essa live atenda os anseios das pessoas que trabalham, que estão no dia a dia com os problemas e precisam de respostas. É isso, obrigado e boa live para todos. Muito bem. Eu vou só agradecer ao Dr. Paulo Chueri, diretor do Departamento Sindical da Fiesp de Serviços, que aceitou o nosso convite ontem aqui para estar conosco, realizando essa abertura, contextualizando que é uma iniciativa de muitos sindicatos. Eu não vou nominar todos, porque são especificamente 20 aqui participando desta iniciativa, e como ele já bem pontuou, será conduzido aqui com a contribuição especialmente da doutora Verusca e do doutor Felipe, que trabalham no departamento sindical. Nós temos aqui também a doutora Marcela, pela Abigraf Sindigraf, né, que tem participado de muitos eventos dessa natureza, que poderá também oferecer o seu conhecimento ao longo das questões. O nosso modelo aqui de reunião é um painel de perguntas e respostas que já foram coletadas na última semana e priorizaremos atendê-las dentro deste webinar, deixando em aberto a possibilidade de que todos ofereçam aí novas perguntas através do chat, e assim, se nós conseguirmos contemplar também essas perguntas adicionais, o faremos, ou agendaremos um novo webinar para contemplar essas perguntas que não foram aqui respondidas no dia de hoje. Antes de passar para as questões, eu queria convidar o nosso colega Alexandre Luta para também fazer uma abertura aqui, e então a gente já iniciar com as questões. Pode ser, Luta? Positivo. Obrigado, Reinaldo. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Como já foi falado pelo Dr. Paulo e reiterado pelo Reinaldo, a nossa ideia é realmente atender da melhor forma possível os nossos associados, as empresas, os empresários, os gestores de RH, no sentido de trazer a todos um esclarecimento das dúvidas do dia a dia, que nós muitas vezes não estamos a par, ou se estamos, muitas vezes de maneira individual, com cada empresa, esclarecendo um detalhe aqui, outro ali. E a ideia é justamente fazer algo um pouco mais abrangente para que todos nós possamos ter aí o maior número de informações possíveis nesse momento e caminhar da melhor forma possível. Uma boa live a todos e, assim que possível, já podemos passar as perguntas iniciais. Obrigado e vamos lá. Está sem áudio, Reinaldo. Muito bem. Para não ser a queima-fogo aqui, né? Já com as perguntas, eu acho interessante que, de repente, a doutora Verusca, o doutor Felipe, se desejarem comentar alguma coisa inicialmente, antes de já iniciarmos as perguntas.
Bom, Reinaldo, eu queria primeiramente agradecer o convite dos sindicatos para o DESIN, né, o Departamento Sindical da Fiesp. É um prazer estar participando dessa live com vocês. A gente brinca que a gente é convidado para explicar, mas na verdade a gente também aprende muito, porque uma situação é você discutir a lei em tese, a outra é você no dia a dia das empresas conseguir estabelecer esse bate-papo e verificar qual é a dificuldade que as empresas eventualmente têm na aplicação dessas medidas e poder aí fazer um bench, compartilhar com todas as empresas aí alternativas para o enfrentamento desse momento difícil de pandemia. Então, a ideia desse bate-papo, dessa troca, eu acho que é muito enriquecedora e para nós é um prazer estar participando aí com vocês. Muito bom. Desta forma, eu já iniciaria com a primeira pergunta, endereçando-a para a doutora Verusca. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Ok. A pergunta é: como funciona a questão de qualificação para o funcionário afastado? A empresa precisa monitorar se o colaborador está fazendo o curso? Redução de contrato e ou cancelamento de contrato, dentro deste contexto. Certo. Bom, eu acho que a primeira colocação que a gente tem para fazer é que algumas medidas que foram trazidas pelas medidas provisórias 936 e 927, algumas das alternativas elas já estavam previstas na legislação. O que as medidas provisórias trouxeram foi algumas flexibilizações para este momento de pandemia. Então, por exemplo, que foi citado na questão, a suspensão, né, do contrato de trabalho para qualificação profissional. Então, a CLT já trazia essa possibilidade da suspensão do contrato com a qualificação profissional. Essa medida é possível? Ela é possível. Pela CLT, ela exige negociação coletiva e tem alguns requisitos a serem cumpridos. Então, a empresa que optar por esta modalidade de suspensão, ela precisa, sim, assegurar que aquele trabalhador faça o curso de qualificação profissional. Então, ela vai seguir as regras da CLT. A medida provisória 936, já de outro lado, trouxe uma outra possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. E, pela medida provisória, ainda tem a concessão de um benefício emergencial pelo governo para assegurar a renda do trabalhador, que daí já é uma outra modalidade de suspensão. As medidas que vieram pela 936, elas podem ser feitas tanto por acordo individual quanto por negociação coletiva. Vai depender da opção que a empresa escolher e do salário do trabalhador. Então, por exemplo, a redução de salário com redução de jornada em 25%. Independente do salário de trabalhador, essa modalidade pode ser feita por acordo individual ou negociação coletiva. Se a redução de salário for num percentual maior, de 50% ou de 70%, aí a empresa já vai ter que avaliar a faixa salarial em que o trabalhador está para verificar a modalidade de negociação, se é individual ou coletiva. Então, é importante que a empresa avalie, ela tem um leque aí de possibilidades, tanto na legislação, na CLT, quanto nas medidas provisórias, e ela vai ter que adotar uma dessas medidas. Então, e seguir o regramento de acordo com a medida que ela adotar. Especificamente da pergunta feita, que é a qualificação profissional, ela vai seguir o que está na diretriz da própria CLT, que exige, sim, que o trabalhador faça o curso de qualificação. O que a medida provisória veio inovar em relação a esse tema é que o curso de qualificação ele pode ser feito exclusivamente na modalidade online. Porque se a orientação geral, né, é de isolamento social, então um cuidado maior, então não se exige que o curso seja presencial. O curso pode ser feito de forma online, mas a empresa precisa assegurar aí que o trabalhador sim realize esse curso sob pena de descaracterizar essa suspensão contratual, tá bom? Muito bem. Muito obrigado, doutora Verusca. E passo aqui para o Alexandre, meu amigo Sindicoro, para a próxima pergunta. Sindicoro e Sindimad. Perdão. Doutor Felipe está na escuta, gostaria de fazer algumas considerações iniciais. Será que
Ele está... Oi. Boa tarde. Boa tarde, doutor Felipe. Tudo bem, eu estava tentando destravar o fone e a câmera não estava conseguindo, estava travado para mim. Agora eu consegui. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom, meu cara. Tudo bom. Obrigado pelo convite. Prazer em te ver, inclusive. Há muito estamos afastados, isolados. Né? Verdade, Sebastião, verdade mesmo. Vamos à pergunta, então. A pergunta que foi fornecida aqui por um dos nossos associados diz respeito à questão do home office. Diz aqui, o funcionário em home office, como funciona para as empresas que foram pegas de surpresa? Temos que fornecer equipamentos adequados para esse funcionário, como mesa, cadeira, computador, etc. Esta é uma dúvida realmente que a gente tem observado que acontece bastante, doutor Felipe. Realmente ela pegou todo mundo de surpresa, né? Muitas empresas não tinham esse costume de teletrabalho. E aí a medida provisória a 927, ela traz essa solução no artigo 4º, parágrafo 3º, e que diz o seguinte: as disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, pela manutenção ou pelo fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação de teletrabalho remoto ou trabalho à distância e ao reembolso das despesas arcadas pelo empregado serão previstas em contrato escrito, firmado previamente ou no prazo de 30 dias, contado da data da mudança do regime do teletrabalho. Ou seja, pode ou não, a depender do que está constante no contrato. Se a empresa disse que ela que vai arcar com essas situações, sim, se não, cabe ao empregado. Só lembrando que a reforma trabalhista, a modernização trabalhista 13467, ela traz que a empresa tem que cuidar da questão ergonômica do empregado no teletrabalho. Então, tem que ficar preocupado com como que é a cadeira, essas situações com relação à ergonomia do trabalhador. Mas a 927, preocupado com essa situação de pegar todo mundo de surpresa, me parece que resolveu de forma momentânea essa situação. Tá, então, pelo que eu entendi, deve haver uma preocupação com a questão ergonômica, ou seja, não deixar aí, talvez, o funcionário à própria sorte, aí, utilizando improvisos para fazer isso. Então, alguma coisa deve ser feita nesse sentido, a combinar entre o empregado e o empregador. É isso, doutor Felipe? E aí tem um prazo de 30 dias para que esse contrato seja feito a partir do momento do início do teletrabalho, é isso? Pode ser feito previamente ou até 30 dias da alteração contratual. Pode ser durante, ele já está em home office, mas pode ser formalizado depois. Ok, positivo. Bom, para mim ficou bem clara essa questão. Depois aí a empresa ou as empresas que tiverem dúvida podem colocar endereço no chat e a gente até manda essa informação aí, esse capítulo da 932, é isso? 927. 927. Manda 4º. esse capítulo da 927 aí para quem tiver interesse aí nos detalhes, ok? Muito obrigado, doutor Felipe. Reinaldo. Vamos lá. E a próxima aqui no ping-pong seria para você, doutora Verusca. E a pergunta é, o sindicato laboral entrou em contato para negociarmos PLR? Uma pergunta assim, formulada. Faz sentido, já que estamos praticamente parados? Repetindo, o sindicato laboral entrou em contato para negociarmos PLR. Faz sentido, já que estamos praticamente parados? Existe uma pergunta correlacionada a essa, se me permite, eu já vou ler aqui e acredito que fica mais fácil de responder em conjunto. Vamos lá. Próxima pergunta é, se na CCT, Convenção Coletiva de Trabalho negociada, tem uma cláusula de pagamento da PLR, mas devido à pandemia não estamos produzindo praticamente nada, podemos não pagar essa PLR? Essas seriam as duas perguntas sobre PLR. Essas perguntas são muito interessantes, e aí eu vou fazer uma introdução que eu acho que é interessante para falar um pouquinho de negociação coletiva, né? A gente percebeu, a gente acompanha os sindicatos filiados da federação e algumas empresas da base de inorganizadas, no início aí da pandemia, houve uma preocupação das empresas em buscarem, primeiramente, medidas para enfrentar este momento. Então,
As empresas, tanto por acordo individual ou negociação coletiva, buscaram acordos para enfrentar este momento de pandemia. Flexibilidade de jornada, banco de horas, redução de jornada com redução salarial, suspensão contratual, antecipação de férias, antecipação de feriados, trabalho home office, todas essas medidas aí que a gente já ouviu bastante falar, algumas empresas até conciliando mais de uma medida ao mesmo tempo, porque isso varia muito de atividade para atividade. Então, o foco das empresas e dos sindicatos foi a busca dessas medidas e a melhor solução para cada categoria. E a gente já está chegando aí num outro momento, esse tipo de pergunta já está vindo com maior frequência, que é tanto a retomada das negociações de database, né, o que as categorias estão estimando para os próximos meses para as negociações coletivas de database, como para outras negociações coletivas relacionadas à remuneração variável, como o PLR. Inclusive, essa semana saiu uma matéria muito interessante no Valor Econômico, falando que muitas companhias já estão revendo a bonificação de executivos, já estão discutindo, né, os planos de bonificação de executivos por conta da pandemia. É uma situação que, a meu ver, não tem uma resposta única. Ela vai variar tanto de empresa para empresa como de segmento para segmento. A gente sabe que os segmentos eles foram impactados de forma diferente nesse momento de pandemia. Tem segmentos com maior impacto, outros com menor impacto. A gente sabe que, por exemplo, setores da saúde, em alguns outros segmentos, né, você teve até um incremento de produtividade, de ações, ou seja, não houve suspensão ou redução de salário, pelo contrário, as empresas tiveram que ter um incremento de produção, e já outros setores que tiveram um impacto maior. Então, tudo isso tem que ser considerado nessa revisão dessas remunerações variáveis. Mas é importante também, além da especificidade de cada segmento, ser avaliado de que PLR, de que remuneração variável que a gente está falando. De um período passado, ou seja, uma PLR que foi negociada lá em 2019 e que o pagamento estava previsto agora para 2020, ou se a gente está falando de uma negociação para o futuro, que nesse momento tem uma estabilidade muito grande, porque existe aí uma expectativa de um começo de retomada, pelo menos aqui em São Paulo, das atividades que estavam suspensas, mas ainda o impacto em si dessas medidas para a empresa, para a produtividade e até para a lucratividade, né, ela ainda é difícil de se mensurar. Então, com relação às negociações passadas, a gente está dizendo de um período que já foi analisado e, eventualmente, já foi até estimado se é devido ou não um pagamento. O que pode ocorrer é que, embora a empresa identifique que é devido o pagamento, por um PLR, por exemplo, de 2019, neste momento ela não tem caixa para enfrentar esse pagamento por conta da situação atual. Nesse caso, a melhor alternativa é retomar a discussão com o sindicato para buscar alternativas aí para este pagamento, né? Porque a gente sabe que a prioridade neste momento é a manutenção dos empregos e das empresas, da atividade, da produção. Então, a repactuação disso com o sindicato representante que fez o acordo original, ela é importante, né? Justamente porque a gente está falando de um momento em que a prioridade é a manutenção do trabalho. Já para o futuro, né, para os períodos futuros, a gente não tem como fechar os olhos para a situação de que toda essa pandemia ela vai impactar no lucro e no resultado das empresas. Então, diretamente, isso já vai gerar uma alteração no resultado dessas participações nos lucros e resultados. Então, algumas empresas estão ou repactuando os critérios, as métricas que eram adotadas até então, e aí é uma análise muito particular de cada empresa, ou até, como é um cenário muito instável nesse momento, algumas empresas não têm nem condições de estimar métricas para um programa de resultados nesse momento. Então, também o caminho é a negociação coletiva, de repente, suspender nesse momento e retomar a discussão no futuro, ou
iniciar até uma discussão, mas com certeza repactuando métricas. A gente não pode considerar o ambiente atual como o dos anos anteriores. Então, certamente as empresas vão rever aí as métricas e os seus planos, né, de remuneração variável. E aí eu até abro para vocês, né, vocês sindicatos que estão aí também na linha de frente, o que vocês estão vendo no dia a dia, se vocês quiserem compartilhar, Reinaldo, Alexandre, como que a categoria de vocês está enfrentando esse momento difícil, é um dilema importante para a empresa, porque na medida em que os profissionais precisam de um engajamento maior, né, porque é um momento de grande estresse, de desafios para todos os trabalhadores, mas, por outro lado, é um momento em que também se prioriza a manutenção do emprego e a manutenção das atividades. Então, é uma dicotomia aí difícil, não tem uma resposta única. Alexandre, quer comentar? Pode comentar, Reinaldo, depois eu falo alguma coisa a respeito também da nossa experiência. Doutora Verusca, especialmente no setor de borracha, há exemplo, só para compartilhar a nossa situação, nós não temos cláusula de PLR dentro de convenção coletiva, né? Dentro do contexto das empresas que praticam a PLR, né, em regime de acordo coletivo no nosso setor, o que nós temos de informação em contato com essas empresas é uma compreensão exatamente como essa que você trouxe, né, em relação a buscar a compreensão do momento e tentar dialogar isso com a base laboral, no sentido de que não há lucro para se discutir nesse momento. Há um baita de um prejuízo, né, e uma necessidade e um esforço muito grande de tentar preservar não só o emprego, né, mas especialmente o emprego, mas preservar a empresa, né? O CNPJ ele está sofrendo risco de deixar de existir, né? E sem a operação funcionando, não há o que se falar em emprego. Então, é um contexto bastante sensível, caso a caso, sem dúvida nenhuma, né? Mas, para a grande maioria, exceto raros casos, né, do setor da economia, que atendem, né, direto ou indiretamente, a situação do Covid ou a situação de fornecimento da população, então, digamos assim, razoavelmente preservadas dessa recessão, apesar de que mesmo estes ainda estão atingidos pela recessão. Agora, eu acredito que, trazendo a questão para uma situação mais genérica e não o exemplo da borracha, doutora Verusca, eu ainda lhe perguntaria, dentro desse contexto, se podemos entender o artigo 30 da medida provisória 927, em que versa sobre a possibilidade de prorrogação de acordos e convenções coletivas vencendo agora nesse período de pandemia, considerando a PLR como um item atinente a um destes dois instrumentos. Como eu já disse, no caso da borracha não é de convenção, mas pode ser que algum dos nossos colegas das entidades aqui participantes tenha isso em convenção coletiva. O artigo, eu estou até abrindo aqui, né? Eu já li várias vezes a medida, mas às vezes foge um pouquinho o artigo específico. Eu estou vendo aqui o artigo 30, ele fala sobre essa possibilidade, né, de você prorrogar tanto acordos como convenções a critério do empregador. Eu acredito que nesse artigo a intenção do legislador era, a intenção, né, do governo era justamente amparar, não está desta forma lá, específica, né? Mas eu acho que ele está mais afeito a convenções e acordos relacionados à database, porque a gente sabe que são acordos e convenções que têm uma série de benefícios e que, às vezes, por uma indisponibilidade momentânea de negociação, seja pela empresa ou, no caso, o sindicato patronal com o sindicato laboral, fica aí uma situação em que não se sabe se continua ou não a aplicação pela a possibilidade da negociação de database. Então, eu acredito que, embora o artigo não seja expresso, ele não esteja tão relacionado a esses acordos de PLR, porque eles são bem mais específicos, eles têm a ver, né, com questões de métricas, de resultados, de lucro,
E ainda assim, ainda que a interpretação fosse, olha, mas eu entendo que pode se aplicar, a gente sabe que no direito sempre tem duas vertentes para tudo, mas é a critério do empregador. Então, aquele empregador que quisesse valer desse dispositivo para prorrogar aí um acordo, ele pode utilizar e se basear no artigo 30 da medida provisória, mas não é algo impositivo. Ele depende da avaliação de cada empresa. Então, só para fazer um resumo, eu acho que esse dispositivo 30 ele está mais relacionado a acordos e convenções de database, de benefícios gerais, mas ainda que se entenda que se aplique a acordos de PLR, ali o dispositivo é muito claro que depende da vontade do empregador. Então, se houver espaço para aquelas categorias que a gente falou que são residuais nesse momento, que não estão sofrendo tanto impacto da pandemia, se essas categorias entenderem viável a prorrogação desse tipo de acordo, porque não sofreram tanto impacto, então poderia dar uma continuidade a um acordo já entabulado anteriormente, elas poderiam fazer, mas aí a partir da avaliação do empregador, como dispõe lá a medida provisória. Perfeito. Obrigado, doutora Verusca. Na verdade, não são todos os microfones das 20 entidades que estão aqui ligados. Me perdoem essa falta de habilidade técnica. Estamos todos aprendendo a viver no ambiente virtual. Eu estava, inclusive, aqui no telefone tentando resolver um problema de acesso, de conexão, e acompanhando a sua resposta, doutora Verusca. Mas ainda, na ideia de compartilhar com os nossos colegas, se quiserem comentar, doutora Marcela, aqui pela Bigraf, poderia falar, e o Alexandre também. O Alexandre já levantou a mão lá, por favor. Reinaldo, só rapidamente, até nós temos aí outras questões, mas eu acho que isso é uma questão, muitas vezes, que eu percebo assim, ser um pouco cultural, dependendo, muitas vezes, da região e da atividade setorial a que se trata. Então, por exemplo, eu tenho aí duas atividades setoriais. No setor de curtume, no setor de couro, nós temos, numa das nossas convenções, que não é apenas uma, o PLR. E conversando com o sindicato laboral, nós chegamos a termo de que não deixar de pagar, mas prorrogar uma das parcelas do PLR. Então, isso é possível ser feito. Também fizemos um acordo aí com relação a 936, para efeito dos contratos de trabalho, das reduções de jornada e etc. Então, isso aí caminhou bastante bem nesse sentido. Por outro lado, por exemplo, no setor madeireiro, devido à cultura do próprio setor, não foi possível fazer esse acordo de PLR, então as empresas tiveram que pagar. Então, eu não vejo isso como certo nem como errado, mas eu vejo uma questão cultural de cada setor que, à medida que as coisas forem evoluindo, elas vão se adaptando a bem da empregabilidade e da própria saúde financeira das empresas. Nós temos que ter que rever muitas coisas, tratando sempre de maneira muito ética, muito cordial e sempre com bases reais, valores financeiros envolvidos tanto de um lado quanto do outro. Acho que é isso que eu percebi aí. Se você me permite, Reinaldo, até complementar. Por favor. Até uma provocação que o Dr. Schweire fez aqui. O Dr. Schweire, ele não é advogado, mas ele dá um banho em muitos advogados. Ele fez uma provocação muito pertinente aqui, ele encaminhou para mim. Qual foi a provocação ainda nesse tema do PLR, né? O acordo não é um contrato. Sendo um contrato, é um tipo de contrato, sim, a negociação coletiva, a gente fala assim que tem o corpo de contrato e alma de lei. Então, ele sim, ele tem uma natureza contratual. Se as condições entre as partes foram alteradas por uma situação de pandemia que ninguém esperava, esse acordo não pode ser repactuado, ele chama para essa provocação. A gente não tem na lei algo específico para esse momento. No Brasil, a gente nunca viveu algo tão nessa magnitude. Mas, sim, eu entendo que é possível essa reflexão, né? As condições alteraram, né? Então, a empresa que eventualmente fez, até aquela que já pactuou algum pagamento, mas que está impossibilitada frente a essa pandemia, não por uma questão de vontade, mas uma questão de indisponibilidade financeira mesmo, em efetuar esse pagamento, ela não pode repactuar. Eu entendo que sim, que é um argumento forte, como eu falei no início da minha explanação,
Eu acho que, se foi feito um acordo coletivo com a entidade laboral, chamar essa entidade, expor a situação e buscar uma repactuação, ou uma postergação de pagamento, uma rediscussão para o momento que está se vivendo. Porque, como a gente falou, né, a prioridade de todas as medidas que vieram até agora, todas as medidas provisórias, se vocês verificarem qual é o objetivo, todas elas falam em a preservação do emprego e da renda do trabalhador, a manutenção da atividade e a redução do impacto social. Então, como, de um lado, a gente vai distribuir lucros, imagina uma situação concreta, né? A gente está distribuindo lucros ou resultado para uma parte dos trabalhadores, enquanto a outra parte está em layoff, com redução de salário, ou até com dispensa de trabalhadores. Então, não tem uma resposta única e objetiva, são dois fatores importantes a serem avaliados, o que foi pactuado, mas também a situação que a empresa está vivendo nesse momento. Qual é a prioridade nesse momento? E por isso que a negociação coletiva ela é sempre a mais indicada, né? Chamar a entidade laboral, ou no caso da empresa que fez com comissão de trabalhadores, chamar essa comissão para uma discussão da melhor alternativa para a situação da empresa naquele momento. Porque realmente pode parecer até não razoável, né? Uma distribuição, eventualmente, de um lucro, de um bônus, no momento em que outros trabalhadores terão a sua redução de jornada e redução de salário, ou até um número de dispensas, a depender do setor que a gente está falando. Então, argumentos para uma repactuação, para uma discussão, eu acho que tem. É sempre bom sentar com a entidade laboral ou com a comissão para colocar tudo isso na mesa e discutir a melhor alternativa para aquela situação, uma alternativa que traga tanto segurança jurídica e preserve o maior número de empregos e de atividades possíveis, né? Doutora Verusca, posso fazer um comentário? Boa tarde a todos. O nosso sindicato fez um acordo com o Sindicato Laboral de postergação das datas de pagamento da PLR. Não tivemos problema algum, deu tudo certo. Excelente, doutor. Excelente Paulo, exemplo. setor de tintas, Citivesp. Sim. Obrigado pela contribuição, Paulo. Exato. É o que eu acho que comentei aí, que é exatamente essa questão cultural de cada setor. Alguns têm uma facilidade maior em você levar avante algumas coisas, outros nem tanto. Eu Exatamente. sugeriria de nós passarmos, a gente está na pergunta número 6, temos muitas aqui já ainda catalogadas, o tema permitiria todos comentarem, compartilhar da experiência, mas vamos tentar mudar de tema e, se tivermos tempo, voltar para essa questão, até porque temos aqui comentário já no chat sobre esse mesmo tema. Podemos passar adiante? Positivo. Okay. Alexandre, está contigo, por favor. Ok. Doutor Felipe, vamos lá, essa pergunta aí para o senhor. Com relação ao uso de máscaras dentro da fábrica, ainda assim precisamos manter os colaboradores com distanciamento de 2 metros? Podemos ter fiscalização? Bom, primeiro, de início, é bom que sigam todas as regulamentações do Ministério da Saúde ou o Ministério da Economia, né? O uso de máscara, ela não inibe que você responda a todas as demais recomendações dos ministérios. O próprio Ministério da Economia diz que recomenda uma divulgação de protocolos para identificação e encaminhamento dos trabalhadores com suspeita de um contato, para que os empregados venham a dizer quem é que está com sintoma ou não, para evitar contato com as demais pessoas. Instituir procedimentos para que reporte quem está doente ou não. Adotar procedimentos de higienização de mão, lavando as mãos, e se não conseguir, com álcool 70%. E com relação à distância, ele fala que compete ao Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde, eu entrei no site coronavírus.saude.gov.br, ele diz que a distância mínima recomendada entre as pessoas é de 2 metros. Mas em São Paulo, tem gente falando 1,5 metro. Eu pesquisei municípios do Sul, também falam em 1,5 metro. Então, não há certo ainda qual é a distância
é recomendável, mas o fato de usar máscara não inibe também o distanciamento e todas as outras demais medidas. Lembrando que o STF ele suspendeu a eficácia do artigo 29 e o artigo 31 da 927. O artigo 29 da 927 dizia que coronavírus não era doença do trabalho. Ele suspendeu. Eu entrei no site do Senado hoje e lá estava escancarado falando que o entendimento da STF coronavírus é doença do trabalho. Também não é assim. É uma questão de prova. Se o empregador utilizar todas essas recomendações e conseguir provar que ele fez de tudo, eventual ação requerendo o auxílio-doença ou pedido de estabilidade por auxílio-doença comparado a acidente de trabalho, pode ser debatido o empregador dizendo, olha, não, só esse empregado que está com coronavírus, o resto nenhum está, nós tomamos todas as precauções possíveis. O site da Fiesp também traz uma resposta similar a esse na pergunta 32, e lá também nós recomendamos que todas as demais recomendações sejam realizadas. E se pode ter fiscalização, vai depender do fiscal e da legislação municipal e estadual. A gente não sabe o que é aquela legislação, em qual lugar que vai estar a empresa, fala qual é o distanciamento. Pode falar em 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, vai depender de cada caso concreto. Ok. Até se me permitir, eu sei que a pergunta não foi para mim, mas eu gostaria de fazer uma observação. Por favor. É porque, coincidentemente, veio aqui no chat, né, essa pergunta do nexo causal, né? Não estava originalmente naquelas perguntas que os sindicatos encaminharam para a gente discutir aí com vocês, mas eu vi aqui no chat que há uma pergunta específica, acho que foi a Érica Merlin que pergunta qual é o entendimento, né, sobre essa questão. E aí, complementando, o Felipe já abordou um pouquinho sobre esse tema, falou um pouquinho do site, aí faço também um parênteses aqui para fazer a divulgação. A Fiesp ela tem um site com perguntas e respostas. Na verdade, tem vários temas lá sendo abordados, questões de crédito, questões jurídicas, várias questões relacionadas à pandemia, né, e a medidas de enfrentamento, e tem lá um painel específico sobre perguntas e respostas sobre a legislação trabalhista. E tem uma pergunta específica, como o Felipe colocou, sobre o uso de máscaras. E aí, qual é o parênteses que eu gostaria de fazer? A gente está falando preponderantemente para empresas aqui de São Paulo, mas eventualmente podem ter empresas de outras localidades. Então, é importante que a empresa, ou empresas que têm sede aqui em São Paulo e têm unidades também em outros estados, como existe aí uma competência concorrente para legislar sobre temas relacionados ao enfrentamento da pandemia, é importante que as empresas verifiquem quais são os normativos e decretos locais sobre o tema. Aqui no estado de São Paulo, tem um decreto que foi recentemente aí, publicado, que exige que as empresas, para funcionarem, né, aquelas atividades que estão autorizadas ao funcionamento, a indústria é uma delas, forneçam aos seus empregados máscaras, de preferência não de uso profissional. O decreto é bem específico em relação a isso. Então, é uma medida que a empresa já deveria adotar, né, como um protocolo de saúde e segurança, isso já era uma recomendação anterior, mas que a partir desse decreto passou a ser obrigatório. Então, tudo que está relacionado a essas questões de saúde e segurança, a gente sempre recomenda que a empresa tenha o seu protocolo de segurança discutindo com a sua equipe responsável por esse tema, tanto em relação a quais são as medidas que a empresa tem que adotar, não só o uso de máscaras, como o Felipe colocou, a questão da higiene das mãos, da higiene do local de trabalho e tantas outras medidas que estão sendo adotadas pelas empresas, como também a questão do distanciamento. Então, ontem a gente teve aí uma divulgação do governo de São Paulo falando sobre uma retomada progressiva aí de algumas atividades, com alguns protocolos de segurança e de saúde que têm que ser observados. Nesses protocolos fala de um distanciamento de 1,5 metro. Então, é necessário, como o Felipe falou, fazer essa análise de todos os normativos específicos para aquele caso, a depender de onde a empresa está operando. E com relação ao nexo, que foi a pergunta da Érica, a Fiesp também emitiu uma nota técnica que está disponível lá no site da federação, falando sobre esse tema.
havia um dispositivo na medida provisória que dizia que não era considerado doença ocupacional a contaminação pela Covid, salvo comprovação do nexo. Os efeitos desse artigo eles foram suspensos. Vamos lembrar que ainda é uma medida liminar, o mérito desse tema ainda vai ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, ainda é uma medida, é uma decisão que pode ser revista pelo Supremo, mas mesmo caindo os efeitos deste dispositivo, que é o artigo 29, o nosso entendimento que foi explicitado nessa nota técnica da Fiesp é de que para caracterização de uma eventual doença ocupacional é necessário comprovar um nexo de causalidade. Então, num primeiro momento, não é uma doença ocupacional, salvo se for comprovado o nexo de causalidade, em situações muito específicas. Então, eu recomendo aí, como a gente tem um tempo curto aqui para entrar bem aí na parte técnica, mas tem essa nota técnica, está disponível no site da Fiesp. O entendimento da federação é que é necessário, só é considerado doença profissional se for comprovado o nexo de causalidade. Isso já estava previsto na Lei 8.213, no artigo 20, parágrafo 1º, item D, é uma lei que fala sobre benefícios previdenciários e também fala sobre acidente de trabalho e doença ocupacional, e lá já havia uma previsão geral para doenças endêmicas, que não são consideradas doenças ocupacionais, salvo comprovação do nexo. Então, já havia uma disposição na lei que pode ser aplicada a essas situações. A medida provisória, ela, no nosso modo de ver, ela veio para trazer uma segurança jurídica ainda maior, para ser mais clara, não obstante já existir uma previsão legal nesse sentido. Então, a partir do momento que o STF suspende os efeitos desse artigo, volta a ser aplicado a legislação que havia sobre o tema. Já havia uma legislação previdenciária, que é essa que eu citei, em que há a necessidade da comprovação do nexo de causalidade. Recomendo aí a todos a leitura dessa nota técnica. Excelente. E nota técnica que nós podemos também enviar por e-mail. Naturalmente, está lá no site. Eu vejo que a Juliana aqui já postou até o link do site, mas nós também podemos reforçar enviando por e-mail todas as entidades. Muito bem, vamos adiante. E a próxima pergunta, na verdade, é uma coletânea, se me permite, doutora Verusca, de novo, aglutinar aqui 1, 2, 3, 4 questões, porque fazem parte do mesmo contexto, tudo bem? Então, vamos lá. Existe a possibilidade de a suspensão de contrato de trabalho ser prorrogada? Existe uma dúvida em relação a uma publicação de hoje, né? Quanto à prorrogação ao prazo da medida provisória 936, é até interessante a gente esclarecer isso, né? Em função do que aconteceu lá no Legislativo, de prorrogar a validade da MP e não das condições previstas dentro dela, né? Olha eu já comentando. Então, espera lá, vamos voltar à pergunta. Existe a possibilidade de a suspensão de contrato de trabalho ser prorrogada? 1. 2. No caso de decretação de lockdown, com a consequente paralisação total das atividades da indústria, qual a melhor opção para se fazer com os contratos de trabalho, a fim de manter a saúde financeira da empresa? Pode continuar? Os prazos da MP 936 foram prorrogados. Se sim, em relação à suspensão de contrato, qual o prazo máximo? Como fazer a suspensão de contrato para os colaboradores, devido à MP 936? É isso. Só dar uma complementadinha aqui. Eu acho que é muito a ver com a primeira pergunta, mas é só para deixar bem claro, há essa confusão entre a prorrogação. Então, tem até uma pergunta bastante específica. Suspensão do contrato de trabalho por 60 dias do funcionário. Em função disso, a gente pode fazer uma prorrogação por mais 30 ou por mais 60? Eu acho que tem muito a ver com essa primeira pergunta que você fez, né, Reinaldo? Ou seja, prorrogar essa suspensão, isso é possível? Só para deixar bem clara essa questão, porque ela está fervendo agora. Perfeito. Vamos lá. Quando nós vimos essa primeira pergunta que o Reinaldo colocou e o Alexandre Luta corroborou aí, a gente também imaginou
poderia ter dois sentidos, então vamos esclarecer os dois. O primeiro é em relação à própria vigência da medida provisória. A gente sabe que a medida provisória ela tem uma vigência limitada e pode surgir a dúvida, olha, ainda está em vigor, como está esse assunto no Congresso? As medidas provisórias elas têm uma vigência de 60 dias e podem se prorrogar automaticamente se não forem votadas pelo Congresso. No caso da 936 e da 927, as duas foram prorrogadas por um ato específico. Então, continuam em vigor, ambas têm a sua vigência prorrogada por um ato específico do Congresso. Então, estão ambas vigentes. Agora, com relação à possibilidade, e aí a gente entendeu que as respostas poderiam ser conjuntas, né? Porque todas as perguntas que foram feitas, de alguma forma, elas falam sobre quais as alternativas que as empresas possuem e se a empresa pode ter mais de uma medida implementada e se pode prorrogar essa medida. A medida provisória, ela traz a possibilidade da suspensão do contrato por até 60 dias e da redução de jornada com redução de salarial por até 90 dias. A empresa pode prorrogar essas medidas? Pode, desde que ela observe esses limites. Então, supondo que ela fez uma suspensão do contrato por 30 dias e quer suspender por mais 30 dias. É possível? Observando o limite máximo de suspensão de 60 dias. A mesma coisa na redução de jornada com redução salarial. Então, é possível, inclusive, mesclar essas medidas. Inicialmente, a empresa fez uma suspensão, layoff, e agora ela retoma as atividades, por exemplo, mas com uma redução de jornada com redução salarial. É possível? É possível, e a soma dessas medidas não pode ultrapassar 90 dias. Como a gente ponderou aqui, essas medidas elas estão em análise pelo Congresso, então podem sofrer algumas modificações. Eventualmente, o Congresso pode entender que esses prazos podem ser elastecidos. Alguns relatórios já estão, o relator das medidas provisórias, tanto a 927 quanto a 936, já foi apresentado um relatório pelos relatores, então já existem algumas propostas de adequação e de ajuste, e dentre essas discussões está a possibilidade, inclusive, de essas medidas serem adotadas num prazo maior, que talvez seja também uma dúvida aí levantada pelas empresas. Hoje, o que está valendo é a limitação de 90 dias. Então, 60 dias para suspensão e 90 dias para redução de jornada com redução salarial. Mas, eventualmente, na discussão do Congresso, esses prazos podem ser elastecidos. E aí vai prevalecer o que for aprovado no Congresso. Eu acredito que tudo isso vai depender, a gente tinha uma expectativa inicial quando essa pandemia surgiu, e esses prazos iniciais de 60 e 90 dias, eles atendiam bem aquela expectativa, mas a gente percebe que para alguns setores e para algumas localidades, talvez haja uma necessidade de um prazo um pouco maior, e eu acho que é por isso que esse assunto veio em pauta no relatório do relator, e essa discussão vai ser travada aí no Congresso. Eu recomendo para as empresas que optarem por uma dessas medidas a darem uma olhada na portaria 10.486 de 2020, porque essa portaria ela fala um pouco mais da parte procedimental, como implantar essas medidas, se a empresa adotou por uma desses acordos, individual ou coletivo, como ela vai fazer a comunicação dessas informações para a Secretaria do Trabalho, né, ligada ao Ministério do Trabalho, para que o trabalhador receba o benefício emergencial. Essa portaria ela tem um detalhamento de como esses procedimentos devem ser observados, e, inclusive, a própria portaria prevê essa possibilidade da empresa mudar o acordo. Olha, inicialmente eu fiz uma suspensão por 30 dias, mas eu quero por 60. Como que eu faço essa comunicação? Isso também está previsto nessa portaria. Então, eu recomendo a leitura, que traz expressamente a possibilidade do acordo ser alterado no meio do caminho, porque a empresa pode ter feito uma análise inicial e, por fatores que ela não previu inicialmente, ela tenha que alterar o acordo pactuado. Então, isso é possível, inclusive tem uma previsão específica na portaria. A única cautela que a gente recomenda é observar os prazos da portaria, porque como todas essas medidas aí de suspensão e de redução, elas têm
o pagamento de um benefício emergencial que é feito pelo governo, a comunicação no prazo correto ao governo, né, à Secretaria do Trabalho, ela garante que o trabalhador receba aquele benefício no prazo correto também. Então, a empresa precisa observar esses prazos para não correr o risco aí de, eventualmente, ter o prejuízo aí no recebimento do benefício por conta de um prazo aí não cumprido pela empresa. A própria portaria prevê algumas penalidades para isso, para essas situações, então, por isso a gente recomenda a leitura. Muito bom. Foi até além, doutora Verusca, das questões que foram aqui formuladas, já trazendo uma atualização sobre o andamento da 927 e da 936 em tramitação, né, cada um com um relator diferente. Um relator, no caso da 927, eu acho que a situação está mais condizente com a ratificação do termo sem alterações, né? A 936 há uma série de questionamentos, né, que eu acho que vale reforçar aqui a movimentação de toda a sociedade que assim entender junto ao Congresso, solicitando que convertam a medida provisória em lei no seu inteiro teor, né? Demonstrando nós, enquanto sociedade, que esta é a vontade e a necessidade da segurança jurídica que o governo e as empresas precisam nesta relação, né, que se postulou agora, e havendo, inclusive, a participação financeira, né, na questão da redução de jornada e suspensão do contrato de trabalho. E eu acho que a gente pode passar para a próxima questão, pode ser, até por conta do horário, e volto aqui para o Alexandre. Ok, positivo. A má notícia é que nós estamos a 8 minutos do final, mas se a agenda da doutora Verusca, doutor Felipe, do Paulo e sua permitir, a gente pode esticar uns 5 ou 10 minutinhos só para poder, de repente, dar tempo de responder a tudo, que não é tanta coisa assim que falta, né? Legal. Doutor Felipe, é contigo. A pergunta aqui é a seguinte: o acordo coletivo que não for renovado por 2 anos passa a seguir a CLT? Bom, nós vamos entrar novamente no artigo 30 da 927, que já foi discutido hoje através da Verusca, no próprio senhor Alexandre. No artigo 30, deixa a critério do empregador prorrogar ou não os acordos coletivos ou convenções coletivas, por até 90 dias. Se passado esse prazo, o empregador, e passado o prazo do acordo coletivo, o empregador vai ter que verificar se tem uma convenção coletiva regrando. E aí, se não tiver uma convenção coletiva em vigor, ele analisar se cabe a CLT, a aplicação da CLT ou não. Então, existe uma escala a ser observada antes de ser direto para a CLT. Geralmente, os acordos coletivos não falam a mesma coisa que a convenção coletiva. Geralmente, os acordos coletivos regulam outras relações de trabalho. Então, é bom observar essa escala para ver se já vai direto para a CLT ou não. Ok. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui. Nós temos aí duas circunstâncias diferentes, que é o acordo coletivo e a convenção coletiva. Ok, se o acordo coletivo, que é aquele acordo que a empresa faz com os sindicatos dos trabalhadores, tiver vencido há mais de 2 anos e a convenção coletiva não tiver nada em contrário, aí sim prevaleceria uma condição da CLT. É isso? É isso mesmo que eu entendi? Sim. Okay. Sim. Na vacância dos dois, por falta de vigência, analisa se vai para a CLT. Positivo. A próxima pergunta aqui eu achei bastante interessante. Ela é um pouco ideológica até, mas sob o meu ponto de vista. Aqui, a dispensa de funcionário do grupo de risco Covid-19 pode ser caracterizada como dispensa discriminatória? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente, aí é que está. Não, é porque é o seguinte, o grupo de risco não existe estabilidade, não tem qualquer tipo de questão de discriminação. É uma questão de
o governo disse qual é, os especialistas estão dizendo quem é o grupo de risco, mas você demitir uma pessoa, dificilmente você vai demitir porque ela está do grupo de risco ou não. É por uma questão a função ali, por causa da pandemia, já não é mais necessária aquela pessoa. Agora, dispensar aquela pessoa, você vai dispensar, acredito, por causa da função que não é necessária mais, não porque ele faz parte do grupo de risco. Agora, eventualmente, pensando muito de forma extremista, alguém ser mandado embora porque faz parte do risco e, eventualmente, nem sei como conseguir fazer uma prova disso, seja através de um e-mail que seja comunicado, ou através de um empregador dizer, olha, vamos dispensar aquele porque tem mais de 60 anos, aí, eventualmente, você pode ter discussão sobre responsabilidade civil do empregador e até uma eventual reintegração, mas é só um caráter de exceção. Tem uma lei que pode ser usada como analogia, que é a 9.029, e ela fala de questão de discriminação. E ela fala demais modos de discriminação. Talvez pode se encaixar aí, mas é muito difícil conseguir configurar uma dispensa de alguém no grupo de risco como discriminatória, né? Eu entendo assim. Tudo bem. Alexandre vai comentar ou a gente segue aqui para a próxima? Eu acho que o Alexandre travou o vídeo dele e eu vou seguir aqui. Doutora Verusca, você ainda ouve? Sim, Reinaldo, estou Ok. ouvindo. Então, só o Alexandre lá que deve estar com problema de conexão, mas retomando aqui. Então, a próxima pergunta, doutora Verusca, é a seguinte. Também combinando 3, pode ser? Vamos lá. Oi. Agora eu voltei aqui. Agora eu voltei. Eu falei que estava instável aqui. Você havia comentado. O que eu queria fazer um comentário até. Tá bem. Vamos retomar. Bastante rápido, vocês desculpem. Mas é o seguinte, numa situação em que a empresa, a indústria, ela volte a trabalhar, ela estava dando, por exemplo, férias coletivas, ela volta a trabalhar, todos os funcionários voltam, mas, por exemplo, aquele que tem uma comorbidade ou que tem mais de 60 anos faz parte do grupo de risco, não se sente à vontade em voltar a trabalhar e, nessa circunstância, a empresa manda ele embora. Então, aí poderia suscitar alguma coisa, sim. É isso que eu imaginei. Mas só para dar uma apimentada na questão aí. Até complementando a discussão, as ponderações aí do Felipe, você não presume a discriminação. Então, é importante analisar o caso concreto. A gente está numa situação de pandemia, onde muitas empresas estão aí lutando para manter as suas atividades, algumas, inclusive, impossibilitadas de continuar com a atividade por até decretos municipais ou estaduais. Não é o caso da indústria aqui em São Paulo, mas a gente enfrenta isso em outros segmentos. Então, a opção de algumas empresas, às vezes por falta de opção de algumas empresas, é a dispensa de parte dos trabalhadores. E essa dispensa ela é feita de uma forma a ser analisado ali o caso concreto. Às vezes, algum setor específico da empresa que tem que fechar mesmo não pode operar, então é aquele setor que vai ter um maior número de empregados dispensados. E aí, dentre esses profissionais, pode ter algum que sim está no grupo de risco, mas você não pode presumir que ele foi dispensado porque ele estava no grupo de risco, né? As decisões, a gente sabe, que são tomadas pelas empresas, elas levam em conta a questão do funcionamento ali, da operação, que pode ou que não pode continuar, mas dentro daquele grupo de profissionais eventualmente dispensados, pode ter alguém do grupo de risco. Agora, a partir da premissa de que isso se deu porque ele está no grupo de risco, você não presume a má-fé, você não presume que o ato foi discriminatório. Então, quando o Felipe colocou nessa questão, não existe uma lei que garanta hoje ou que presuma essa situação. Teria que se analisar o caso concreto e a prova de que realmente foi feito com base exclusivamente nesse critério que foi discriminatório. O que, para nós, nesse momento, é algo muito específico e muito residual. Não dá para a gente generalizar para a maior parte das situações. Então, é uma análise muito do caso concreto, mas certamente não é o que a gente tem verificado, pelo menos em contato com a maior parte das empresas. Lembrando que as medidas provisórias, elas trazem uma série de medidas que estão sendo priorizadas pelas empresas para a manutenção do trabalho. Então, existem opções como o trabalho home office, como a concessão de férias, antecipação de feriados, e muitas empresas estão adotando, inclusive, às vezes, privilegiando esses profissionais que estão
no grupo de risco, né? Então, privilegiando dar férias para esses profissionais ou trabalho home office para esses profissionais, justamente para evitar a dispensa. Mas, em alguns casos concretos, eventualmente pode ser que a empresa não tenha alternativas a não ser a rescisão, e aí o critério não é estar ou não no grupo de risco, o critério é a avaliação concreta ali da produção, do que é possível se manter e o que não é possível. Perfeito, doutora Verusca. Muito obrigado, doutor Felipe. Acho que ficou super bem respondido. Eu quis dar uma pimentadinha mesmo de propósito, porque quem faz a pergunta às vezes gostaria de ter um mais além. Nessa hora a gente tem que fazer um pouco esse papel também. Muito obrigado. Seguimos. Muito bom, Alexandre, muito bom. Feliz que a sua conexão restabeleceu. E eu estava aqui iniciando uma pergunta para a doutora Verusca, e, de novo, havia comentado que é uma pergunta 3 em 1. Então, vamos lá. No portal Empregador Web, quando importa o arquivo, dá erro da seguinte forma: número do PIS não contém apenas número. Pergunta: não temos como falar diretamente com o saque do empregador para apontar, eu me refiro ao empregador web aqui, né? Não tem como falarmos diretamente com o saque do empregador web para apontar os inúmeros problemas? Pergunta número 2, ao mesmo tema. Caso o auxílio emergencial do convênio na suspensão de contrato ou na redução de salário não caia na conta do trabalhador, o que devemos fazer? Número 3. Vocês têm informação segura sobre o empregador web? Pois se a empresa registra um dado errado, não consegue retificar. Como devemos proceder? Certo, Reinaldo. Nós recebemos, tanto de empresas quanto de alguns sindicatos filiados, muitas reclamações falando de algumas dificuldades enfrentadas no manuseio aí do empregador web. Vamos lembrar que é uma ferramenta que já existia antes, mas ela era específica para pedidos de seguro-desemprego. E essa ferramenta ela foi atualizada pelo governo justamente pela Secretaria do Trabalho, né, DataPrev, justamente para acomodar esses novos benefícios, que é o benefício emergencial ligado à redução de jornada com redução de salário ou suspensão contratual. E a primeira versão dessa ferramenta, ela realmente tinha muitas dificuldades, as empresas nos reportaram isso, todas foram encaminhadas aí, reportadas para a Secretaria do Trabalho, e a notícia que nós tivemos, a notícia recente, é que nesse último final de semana foi publicado um novo layout do empregador web, que a princípio já teria superado todas as dificuldades iniciais aí do sistema. Eu acredito que essas perguntas elas foram formuladas antes dessa nova versão, e aí qual que é a nossa recomendação nesse momento, como a publicação é recente desse novo layout, que as empresas que nos encaminharam nessas dúvidas, confirmem se a partir desse novo layout, essas mesmas dificuldades continuam ou se elas já foram superadas, que a notícia que a gente recebeu é que esse novo layout já acomoda todas essas novas opções aí, inclusive de alteração de modalidades, né? Se mudou o acordo, ampliou a suspensão ou mudou de uma suspensão para uma redução, era uma dificuldade comum das empresas no antigo sistema, parece que o novo layout já acomodou todas essas alternativas. Então, como é algo mais operacional, foge um pouquinho do nosso dia a dia, o que eu pediria para as empresas, né, verificar se realmente esses problemas foram solucionados, e aí é bacana se for solucionado, vocês nos darem um feedback, sim, já estão solucionados, e se não foram solucionados, um ponto ou outro, também nos encaminhar, e através dos sindicatos filiados, para a gente apontar para a Secretaria do Trabalho esses problemas específicos. Excelente. Nós teríamos, talvez, a possibilidade também, além deste contato para cada questão, num futuro próximo, convidar representantes do governo ou até do DataPrev para responder questões, especialmente sobre o manuseio do empregador web. Podemos avaliar a possibilidade de promover algo nesse sentido também, doutora Verusca?
A gente está buscando isso dentro da federação, lá junto com a nossa divisão de serviços, mas como é algo que está em construção ainda, fica difícil a gente já fazer uma divulgação, mas tendo em vista o grande número de empresas e sindicatos que reportaram essa dificuldade, a gente está buscando essa parceria para um evento específico sobre essa parte operacional, como é algo até que foge um pouquinho da questão jurídica, porque ela é mais operacional, exigiria um especialista no tema, né? Então, a gente está buscando esse parceiro e assim que a gente tiver a confirmação, a gente divulga para todos vocês poderem divulgar aí para a base. Fantástico. E muito bem. Nós Reinaldo. temos aqui uma... Opa, Alexandre. Isso, você ia ler uma pergunta do chat, é isso? Não, na verdade, não? Tem uma 11ª questão aqui, mas tá. De fato... Eu achei interessante essa pergunta da Darlene aqui. E você está certo. Agora é a pergunta da Darlene, mas, na verdade, tem uma pergunta da Juliana antes. Se você quiser aí assumir... Pode tocar. Eu acho que as duas últimas questões, para que a gente pudesse encerrar aqui a nossa live de hoje, tudo bem? Da Juliana, voltando um pouquinho, eu aqui até havia anotado que, quando ela postou a questão, ainda era sobre o tema PLR, sugerindo se seria possível, aqui ela até já escreveu, a Juliana, que é sim sobre o PLR, né? A situação de invocar não sei se eu vou falar isso certo, rebus sic stantibus, né? Que parece que é aquela situação que remete a quando você celebrou um acordo, um contrato, era a fotografia do momento, então, se essa situação no futuro muda, você teria a condição de revisitar os termos acordados, eu acredito que é isso. Até porque ela diz, né, já que a situação está diferente, e aí, no caso, ela remete à questão do nexo causal, né? E ela está dizendo que é isso mesmo. Ufa, doutora Verusca. Aliás, se me permite, doutora Verusca, eu gostaria de convidar a doutora Marcela para comentar, e se ela quiser comentar, né, eu não estou vendo a imagem dela, mas agora estou. Doutora Marcela, desejando aí novamente boas-vindas, você gostaria de comentar essa questão? Doutora Marcela, da Abigraf, Sindigraf? Bom, no caso, né, no nosso, por exemplo, da indústria gráfica, no nosso próprio instrumento coletivo, a gente tem uma cláusula que estabelece que, em caso de alteração do cenário econômico, que as partes se comprometem a assentar e rever as condições. A gente tem já uma previsão, né, dessa no instrumento coletivo. Caso não tenha, nada impede que, né, como já foi falado pelos outros palestrantes, que as partes negociem, né? Tem que ter aí uma negociação mesmo, independente dessa disposição, né, desse princípio que a gente tem no direito. É uma situação que foge, né, o cotidiano, é uma situação de força maior, atípica, isso é mundial, e nada impede que as partes, os sindicatos, né, sentem e tenham argumentos. Argumentos é o que não falta, né? Argumento tem bastante, mas realmente os sindicatos, pelo que a gente tem percebido, pelo menos aqui no nosso segmento, os sindicatos dos trabalhadores, eles estão bastante conscientes da situação, bastante abertos, eles não têm se negado a ajudar, a celebrar os acordos coletivos. Enfim, a gente também tentou, a gente já sinalizou para eles a nossa a pretensão de também prorrogar o nosso pagamento da participação dos resultados da convenção, em que pese seja referente a 2019, né, as empresas lá, quando a gente firmou ano passado, já estavam cientes de que em agosto desse ano já teriam que pagar, é uma cláusula que já está há muitos anos no nosso instrumento, mas a gente sinalizou para eles que a gente tinha esse interesse de rever, né, de prorrogar ou de parcelar ou de prorrogar esse pagamento, porque é uma solicitação, né, das empresas da nossa base. E, como eu falei, no nosso caso, a gente já tem uma cláusula que prevê que a gente senta e renegocia, mas caso não tenha, nada impede que, né, com aquele jeitinho que a gente tem de negociar, né, depende aí da relação que os patronais têm com os sindicatos laborais, mas eu creio que eles estejam muito, muito cientes da situação e que eles não iriam se negar a fazer uma, né, a pergunta dela diz que é sobre o PLR.
acho que eles não se negariam não a fazer uma prorrogação, um parcelamento, enfim, você vai estar cumprindo a cláusula, vai pagar efetivamente, ninguém está se negando a pagar o benefício, apenas aí um prazo, uma folga para a empresa se reorganizar e fazer o pagamento. Muito bem. Doutora Verusca ou doutor Felipe, se quiserem ainda comentar essa questão, antes de eu voltar para o Alexandre aqui, e aí sim contemplar a questão da Darlene. Vamos para a última questão, então? Eu acredito que sim, Reinaldo. A Marcela bem ponderou, aí eu acho que a gente está em sintonia com a mesma visão. É algo que, sim, plenamente pode ser repactuado, né? Mas é importante ter uma negociação, principalmente se já tem um instrumento prevendo alguma disposição. Concordo aí com a Marcela que existem argumentos robustos aí para essa repactuação. Doutora Marcela, obrigado mais uma vez pela participação, muito importante para nós. E o complemento da doutora Verusca também. Alexandre, volto para ti, para a pergunta da Darlene. Ok, vamos lá. Aí a doutora Verusca, o doutor Felipe, quem que quer responder, vocês ficam à vontade. A doutora Marcela, muito obrigado pelas considerações, realmente esclareceu bem. É muito bom a gente ter uma visão também de cada setor nesse sentido, né? A pergunta da Darlene é a seguinte: a empresa pode cancelar o pagamento de insalubridade dos funcionários que estão trabalhando em home office? Essa pergunta é difícil. Não sei a posição do Felipe, veio de surpresa, eu não parei para refletir especificamente no momento de pandemia. O adicional, seja insalubridade ou periculosidade, ambos adicionais, eles são considerados, que a gente fala que é um salário-condição, ou seja, é algo pago ao trabalhador porque ele está exposto àquela condição. Uma vez que aquela condição tenha sido suprimida, então, vamos supor, no caso de insalubridade, o trabalhador trabalha num ambiente em que é configurada a insalubridade e recebe um determinado adicional. A empresa implementa medidas que suprem aquela situação e não há mais insalubridade. Ela pode suprimir esse pagamento? Via de regra, sim. A legislação prevê isso, que é um pagamento condicionado àquela exposição. Então, a regra geral é que sim, se cessado aquele fator que expõe o trabalhador, né, seja um ambiente periculoso ou insalubre, pode ser suprimido, não é considerado uma redução salarial. Agora, é preciso trazer essa reflexão para o momento de pandemia. Confesso que não tinha feito essa reflexão antes. Vamos pensar, talvez o exemplo aí que foi colocado pela Darlene olha, aquele trabalhador estava na linha de frente, tinha uma exposição a ruído, por exemplo, e hoje está trabalhando home office e não tem mais aquela exposição. Eu pediria assim, uma reflexão. A princípio, seria possível, mas teria que fazer uma análise do caso concreto, dos riscos, precisa saber quanto tempo aquele trabalhador vai ficar, se efetivamente ele não vai mais retornar para aquele ambiente. Eu acho que várias ponderações a empresa precisa fazer para tomar essa decisão, porque, como eu falei, a legislação ela fala cessado aquele agente insalubre ou periculoso. E aqui a gente está falando que é um momento transitório em que o trabalhador ele vai continuar naquele ambiente de trabalho assim que cessar esta pandemia. Então, qual que seria a melhor medida para aquele caso? Quanto tempo ele vai ficar afastado daquela operação? A gente está falando numa situação de suspensão, de redução de jornada, aí não porque ele estaria lá, mas está falando numa situação de home office, por exemplo, e aí ele está afastado daquele ambiente. Eu acho que várias reflexões precisam ser feitas pela empresa para a tomada dessa decisão. A gente tem uma previsão geral na lei, quando se elimina aquele risco, mas para essa situação específica de pandemia, até mesmo porque é uma situação atípica, a legislação ela não previu, não tem uma previsão expressa para este momento. A gente pode aplicar analogicamente esse regramento que eu coloquei para vocês, mas eu acho que sempre vai depender de uma análise específica se realmente é a melhor alternativa para aquela situação, se cabe, a depender da medida que a empresa adotou aí em relação a esse trabalhador, se é um home office, se é uma alteração do ambiente de trabalho ou não. Precisa ver aí o fundamento específico dessa situação. Excelente. Ok.
Se a Marcela ou o Felipe quiserem aí contribuir, porque realmente é uma questão nova. Tem o regramento geral, como eu coloquei para vocês, é um salário-condição, mas para essa situação de pandemia, num primeiro momento seria possível sim, porque ele não está exposto, mas eu acho que vale sempre uma reflexão do caso concreto. Eu concordo plenamente com o que a doutora Verusca disse. Realmente a lei traz a regra geral, mas nós estamos numa situação de exceção. E aí precisa realmente fazer um estudo do caso concreto para saber. Só pedindo vênia para destacar que fala o artigo 194 da CLT, que é justamente o que a doutora Verusca disse. Fala, o direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessará com a eliminação do risco à saúde ou à integridade física nos termos dessa seção ou das normas expedidas pelo Ministério do Trabalho. Na época, Ministério do Trabalho, o Ministério da Economia. Perfeito. Ok. Muito bem. Entendo que tenha ficado respondida a questão. Alexandre, eu acredito que nós, já pelo horário, inclusive, nós podemos aqui convidar a doutora Verusca, o doutor Felipe para considerações finais, mas eu gostaria, se o doutor Paulo ainda estiver aqui... Também estou procurando. Está. Se ele pudesse, né, como ele abriu muito bem a nossa reunião, se ele pudesse aqui fechar, né, fazendo o seu comentário final, mas antes dele, voltaria aqui para a doutora Verusca e o doutor Felipe, por favor. Doutora Verusca. Começa por mim, vamos lá. Por favor. Agradecer o convite, como eu falei no início, né, da live, para nós é um prazer, enriquece muito falar diretamente com as empresas e verificar como que essas medidas, né, que foram previstas nas medidas provisórias estão sendo implementadas no dia a dia, as dificuldades que as empresas estão tendo. A gente está num momento aí de transição, né? Muitas empresas já aplicaram algumas medidas e vão aplicar outras medidas complementares e outras já estão trabalhando no seu plano de retomada de atividades. Algumas não pararam 100%, só parcialmente, mas já estão trabalhando aí nas medidas, já estão olhando para frente, vendo quais são as medidas necessárias para a retomada das atividades. E aí, para auxiliá-los aí nesse estudo das empresas, eu volto a sugerir o site da Fiesp. Lá a gente tem várias dicas e sugestões para as empresas, tanto com relação às questões trabalhistas, quanto até um plano de retomada. Existe lá um documento que foi elaborado pela federação, que traz uma série de reflexões que as empresas podem trazer e internalizar, né, para dentro do seu processo produtivo, como uma reflexão das medidas que são necessárias e que terão que ser implementadas, né, na retomada das atividades. Então, fica aí essa dica para as empresas já começarem. A gente sabe que tudo isso é construído de uma forma paulatina, segura, aos poucos, então, muitas empresas já estão na construção, né, desse plano, e fica aí a sugestão de contribuição aí desses estudos que foram elaborados pela federação. Muito bom. Obrigado, doutora Verusca. Doutor Felipe? Eu corroboro tudo que a doutora Verusca disse e agradeço mais uma vez a oportunidade. Para mim é sempre enriquecedor aqui, os debates, e serve para também crescer profissionalmente com esses debates. Muito bom. Obrigado, doutor Felipe. Eu vou agradecer a doutora Marcela, não me perdoe não lhe passar a palavra pelo horário, mas eu queria, antes de passar para o doutor Paulo, eu que te agradeço, doutora Marcela, nós agradecemos. Antes de passar para o doutor Paulo Schwerer, eu queria só voltar aqui para o Alexandre, agradecer todas, para falar sobre as entidades que promoveram o evento, enfim, agradecer, Alexandre, por nós aqui, e, óbvio, ao Desim. Perfeito. Muito obrigado, Reinaldo. Sendo bastante breve, até por causa do horário, eu acredito que realmente, até pelo número aí de participantes, tal, tivemos aí um bom start nesse tipo de modelo de trabalho. Agradecer bastante aí a participação e a dedicação da doutora Verusca, do doutor Felipe, a gente. A honrosa participação do doutor Paulo Schwerer. Muito obrigado por nos honrar com sua presença. E em nome também de todas as entidades, dos sindicatos e das associações, que são aí em número de 20 participando dessa atividade, e com certeza, na medida do que for acontecendo, outras no mesmo sentido poderão vir. Muito obrigado a todos que participaram, muito obrigado à parceria de todas as entidades.
É isso aí. Muito bom, Alexandre. E dessa forma eu passo aqui para o encerramento para o Dr. Paulo Chueri. Dr. Paulo. Estou aqui já. Opa, Rápido legal. e rasteiro, como sempre, eu queria apenas parabenizar todos vocês. Eu vou aproveitar para fazer dar um parabéns à equipe do Desim, à pessoa da Verusca, que desde o primeiro dia dessa pandemia eles debruçaram sobre toda a legislação. Esse site da Fiesp foi trabalhado arduamente. Eu recebo quase que diariamente um monte de coisa para ler, que me dá o trabalho de ler tudo. Não concordo com quase tudo, às vezes mudo, mas para mim é um prazer estar com vocês. E eu quero dizer o seguinte: é muito importante nós todos termos em mente que o site da Fiesp, os trabalhos da Fiesp, nada mais são do que o espelho dos nossos sindicatos e associações que trabalham em conjunto. Eu gosto muito de uma figura de linguagem do Paulo Scaffri, que ele costuma dizer que a Fiesp é um grande porta-aviões que recebe todos os caças que se reabastecem e voam, e os caças são os nossos sindicatos. Eu uso essa figura de linguagem há 20 anos, desde a primeira vez que eu ouvi, quando o Paulo ainda estava na BIT, e essa é a mais pura verdade. Então, assim, eu à frente do Desim, eu tenho o privilégio, a satisfação de poder trabalhar com vocês, que são executivos que são empenhados em desenvolver os setores, em dar resultado para as empresas e buscam aquilo que a gente mais prega, que é agregar valor às nossas entidades para que as empresas tenham respostas efetivas. E eu vou dizer, Reinaldo, Alexandre, o Rogério, que está aí, né? Eu gosto de participar porque eu estou sempre aprendendo. Eu também não sou advogado, eu vejo um monte de coisa, mando mensagem para a Verusca durante o mês, porque às vezes eu não concordo com alguma coisa, e eu sempre digo que no final a conta quem paga é a empresa. Então eu sempre tenho essa visão de que o cara que vai pagar a conta lá na frente, que é o empresário, ele precisa ter essas dúvidas bem tiradas. Então, assim, para encerrar, parabéns a vocês. Gostei muito, acho que é um modelo que a gente vai aprender a trabalhar cada vez mais e vamos nos desenvolver com isso. Outras vêm vindo, como a Verusca já falou, e vamos continuar. E parabéns a vocês que se uniram, os sindicatos que estão trabalhando em conjunto, que é algo que a gente vem desenvolvendo há muito tempo, e espero que vocês continuem desta forma para o crescimento de todos. Obrigado. As palavras, né, coroaram sem dúvida aqui essa live, e eu só encerraria agradecendo também a todos os participantes, aqueles que nos acompanharam aqui ou pelo YouTube, e dizer que a gravação deste vídeo será disponibilizado, imagino eu que as entidades que promoveram o evento enviarão, né, o link da reunião, se a doutora Verusca e o doutor Felipe assim permitir, porque eu não tinha combinado isso antes, né? Ah, com certeza. Então, ótimo. E como o Alexandre já falou, assim que a gente tiver oportunidade, já deixaria aqui o convite a vocês para mais um encontro, né? Tentando contemplar aí um novo lote de questões. Tá ótimo? Dessa forma, Com certeza, desejo a será um todos aí uma prazer, boa tarde. Reinaldo. Obrigado, doutora Verusca. Uma boa tarde a todos. Até a próxima. Boa tarde. Até.